Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai seguir com as nossas reviews do mangá de Black Clover. Agora a gente já tá no capítulo 202 e a gente vai ver o grande poder do demônio. E também, é claro, os verdadeiros objetivos de Nero. Durante o capítulo passado, Yami chegou pra lutar junto aos elfos contra o demônio que quer partir para o mundo humano. Sendo agora a primeira vez em centenas de anos onde os dois clãs lutam juntos. Do outro lado, fora o Palácio das Sombras, Nero havia pedido pro Finral que o levasse imediatamente até o esqueleto do antigo demônio. Vamos descobrir o que ele tá pretendendo hoje. Então já deixa o seu gostei aí embaixo e se inscreve no canal se ainda for novo por aqui. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. A batalha contra o demônio que está tratando humanos e elfos como brinquedo está começando a se manifestar também no mundo exterior. Enquanto isso, Nero do nada começa a falar. Black Clover capítulo 202. O mundo diferente. O capítulo se inicia com o Finral caindo de susto completamente chocado. O que na verdade era até normal, afinal o Nero havia começado a falar do nada, ele estava falando com ele. E enquanto o garoto se perguntava e perguntava ao pássaro se ele realmente havia falado, a gente percebe que o Nero realmente não é um passarinho normal. Nero então todo sério olha pra ele e diz: para de fazer essa cara aí e anda logo, meu irmão. Usa logo essa sua magia espacial. Finral em pensamento se perguntava o que tava rolando agora. Ele realmente tinha escutado um pássaro falar com ele. E com certeza aquilo não havia sido só impressão sua. Nero então segue falando com ele. O pássaro dizia que se tudo continuasse acontecendo como estava, os humanos que foram possuídos pelos elfos nunca poderão voltar ao normal, longe disso. Mas enfim, ele precisava ser levado imediatamente para o esqueleto do demônio que ficava nas proximidades da vila de Ag. Isso na região esquecida do reino de Clover. Nesse momento, ainda chocado com a revelação do passarinho que havia começado a falar, e também é claro com o que ele estava dizendo, Finral se pergunta o que realmente era o Nero. Nesse momento o cenário muda e a gente vai até o Palácio das Sombras, onde uma grande batalha entre elfos e humanos contra o terrível demônio estava acontecendo. Yami termina seu ataque direto usando o corte dimensional imbuído em trevas, e aquela magia que cortava tudo em seu caminho realmente acabou acertando o demônio. Aquele monstro havia sido cortado ao meio no ar. Mesmo assim, o monstro ainda demonstrava calma em seu olhar. Isso enquanto entoava novamente o seu encantamento, Modori Nazai. Aquela era sua magia de recuperação. E em um único instante ele estava com seus membros novamente se unindo. Enquanto seu corpo se recuperava, o monstro dizia sorrindo ao capitão dos Touros Negros Yami que ele realmente havia conseguido cortar direitinho. Mas agora estava na hora do contra-ataque. O demônio então novamente invoca sua magia Yaiba no Arashi. E surge então uma tempestade de espada, como sugere o próprio nome do feitiço. Todas aquelas lâminas estavam indo em direção a Yami e de todos os seus companheiros ali. O capitão então grita questionando se aquele monstro realmente era capaz de fazer qualquer coisa. Afinal, tudo que o demônio havia feito até agora era impressionante. Naquele momento em pensamento, o capitão percebe que aparentemente aquele era o modo de operar da magia do mundo. Aquele ser sombrio era capaz de criar praticamente qualquer coisa que desejasse. E assim ele era capaz de facilmente atacar e se defender. Além disso, aparentemente quando o monstro recita uma palavra de seu encantamento, as seguintes coisas podem acontecer. 1. A magia fixa ela é ativada. E 2. Ele pode dar ordem aos seus feitiços, invocando-os movendo como bem desejar. E isso fazia dele tão poderoso que chegava a ser completamente ridículo. O pior de tudo isso é que aquela magia de espada unia os dois modos. Então ele poderia invocar espadas infinitamente e as controlar como bem desejasse. Com isso ele estava sendo capaz de murchar facilmente todos os espinhos da magia de Charlotte. E ao mesmo tempo recuperar-se de todos os seus ferimentos. Aparentemente até mesmo seres vivos ele poderia ser capaz de manipular como quisesse com sua magia. Mas de acordo com as observações do Yami, aquele ser tinha algumas limitações. Por exemplo, ele não poderia mandar que todos morressem do nada. Existia algum tipo de restrição para sua magia do mundo. Mesmo assim, pensar em tudo isso enquanto lutava estava sendo completamente difícil. Yami então grita para Charlotte, que também estava ali se defendendo dos ataques das lâminas do demônio. Ela então grita de volta para ele, dizendo que o seu nome era Charla e não Charlotte. Nesse momento, a elfa também passa a fazer diversas observações sobre o modo de combate daquele adversário. Ela percebe a área de atuação dele, enquanto buscava o espaço onde o demônio não poderia murchar sua floresta de espinhos. Após isso, Charla percebe que a distância era um fator importante, mas provavelmente também tem a ver com a quantidade de poder mágico daquele monstro. O poder mágico que ele fixava em suas palavras tinha um poder muito maior que o próprio poder mágico presente em todos aqueles que estavam lutando ali. Enquanto isso, Yami passa saltando no meio da floresta de espinhos da elfa, isso usando sua espada para rebater as lâminas controladas pelo demônio. Ele diz que não tem escolha senão sentir tudo o que estava acontecendo ali pouco a pouco. O problema é que naquele momento ele mal conseguia bloquear todos os ataques que
estavam vindo em sua direção. Vemos então em seu olhar que a única coisa que ele havia percebido poderia ser o que os levaria à vitória. Nesse momento então ele ataca novamente o demônio com sua magia, enquanto diz que a incrível magia do mundo não é capaz de bloquear a magia de escuridão. Mesmo assim, aquilo acabou não sendo suficiente. O demônio realmente não poderia bloquear aquele ataque com magia do mundo, mas nada impedia ele de desviar. Yami fica completamente chocado com aquilo, isso não era algo que ele estivesse esperando. Afinal, sua magia havia passado ali em alta velocidade. Mesmo assim, tudo estava calculado e aquilo não seria um problema, pois desviar para o demônio poderia ser tão ruim quanto ser acertado. E isso porque o Lich estava lá do outro lado segurando uma das lâminas de anti-magia. E agora o elfo estava pronto para receber aquele ataque direto. A magia finalmente chega até Lich, que a rebate com a espada habitadora de demônios. Ele então usa toda a sua força para lançar novamente a magia de escuridão, o corte dimensional. Aquilo novamente foi em direção ao demônio em alta velocidade, e ele agora estava completamente de costas para o seu adversário, e ao que parecia, dessa vez desviar do ataque seria impossível. Aquilo partiria no meio sem nenhuma dificuldade e poderia levar a vitória finalmente. Yami então observa o seu ataque voltando, seu plano parecia ter funcionado como planejado. Aquilo realmente poderia ser o necessário para vencer aquele demônio. Mas o monstro então salta no ar, afinal ele já estava voando. Após isso ele olha levemente para trás enquanto desvia novamente daquela magia. O demônio começa a dizer a Lich que aquele elfo estava quase inteiramente adormecido, mas ainda assim ele era capaz de se mover e continuar sua batalha pela busca da paz. Lich naquele momento não conseguia demonstrar todo o seu poder. Até aquele ponto os heróis estavam em pé de igualdade com o inimigo, mas se continuar assim, tudo poderia mudar a qualquer momento. Yami então percebe que aquela situação era a pior possível. O poder mágico do demônio estava em um outro nível, afinal, ele estava completamente acima da realeza e do próprio líder dos elfos. O pior de tudo isso é que se a luta continuasse seguindo o mesmo rumo, o próprio capitão ia ficar sem nenhum poder mágico. A sua mana não era nada comparada ao do grande demônio. Enquanto isso, aquele monstro continuava sorrindo, observando quais seriam as próximas ações dos cavaleiros. Até que então ele começa a dizer: bem, isso já é o bastante, pessoal. Foi bem problemático, mas foi bem divertido também. O mais importante é que graças a todos vocês, eu obtive o grimório que tanto desejei. Então os darei a honra de o usar contra vocês. No olhar de Yami, assim como o de Sharla, a gente não consegue ver nenhuma emoção além de puro medo. E isso enquanto eles se preparavam para aquele ataque, afinal, o demônio já era extremamente mais poderoso que todos sem usar o poder de seu grimório. Agora ele estaria muito mais forte. O demônio então abre o seu grimório e pergunta em voz alta: agora a magia das minhas palavras vai ser... Kotodama Mahou, magia do mundo. Nesse momento um grande círculo de energia surge atrás daquele demônio. Aquilo literalmente era a representação de um planeta. Nesse momento Yami percebe a diferença do nível da magia daquele monstro e começa a suar e tremer. O demônio então se desculpa por não ter explicado antes que ele era uma existência completamente diferente. Caso comparado com cavaleiros e elfos, a insanidade do seu poder era brutal. Ele estava em uma dimensão completamente diferente a todos eles. Yami e Sharla estavam assustados frente a uma possível morte. Afinal, aquele era o mundo do demônio. E em um instante, o ataque daquele monstro engolia tudo. A magia de espinhos de Sharla não era o suficiente para o parar. E o corte dimensional de Yami não conseguia cortar completamente nada. Naquele ponto onde tudo parecia tarde demais, foi o momento onde todos perceberam o real perigo que aquele monstro representava. Do outro lado daquele lugar, no andar de baixo, onde se encontravam Pátria, Asta, Yuno, Mimosa e Nozel, todos também estavam completamente chocados com o que estava acontecendo. O que era todo aquele poder mágico? Nesse momento a gente volta pro lugar onde a review havia começado, enquanto a gente continua com Finral e Nero. O garoto tava meio, peraí, teletransportar toda essa distância em um único suspiro? Isso vai ser muito cansativo. E o passarinho tava tomando a frente e o controle, gritando com ele, mandando ele fazer logo tudo aquilo. Nero então pede para que Finral retire as gemas mágicas que antes ativavam a magia dos elfos, e após isso, ele pediu para que aquelas gemas fossem inseridas na estátua da caveira, na estátua do Rei Mago. Ao inserir as pedras, algo estranho começa a acontecer. Um novo poder mágico que transcendia o tempo estava surgindo. O selo oculto estava acordando. O plano de Nero nesse momento é a única esperança contra o demônio que pretende dominar todo o mundo humano. Galera, o mangá de Black Clover tá cada vez mais incrível e surpreendente. E eu quero trazer o mais rápido possível as minhas teorias dos acontecimentos atuais pra vocês. O que é que o Nero tá fazendo? Qual sua ligação com os elfos e com o primeiro Rei Mago? E as pedras mágicas que tinham um segundo propósito que ninguém conhecia, só o passarinho? Por que ele é o único a saber disso? Vamos tentar descobrir juntos. Comenta aí embaixo a sua teoria, beleza? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que tenham curtido. Não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!